Um avião parte de Dubai com destino à Índia. Era um voo de rotina, pois o avião viajava regularmente de Dubai para a Índia e vice-versa. Tudo estava bem no avião. Todos os sistemas estavam funcionando corretamente, e o avião chegou ao seu destino com segurança e sem problemas. Mas devido a um pequeno erro, ou pode-se dizer um pequeno erro de cálculo, o avião cai perto de seu destino, e 158 pessoas perderam suas vidas nesse acidente. É de partir o coração a história do voo 182 da Air India Express, que abalou profundamente as pessoas. Mas como esse acidente aconteceu? Quem é o culpado por isso? E era possível evitar que esse incidente acontecesse? Vamos descobrir neste vídeo. A Air India Express costumava fazer uma viagem de ida e volta diária. Isso significa que o voo ia todos os dias de Mangalore, na Índia, para Dubai, e depois voltava para Mangalore. Em 22 de maio de 2010, um voo semelhante, o Air India Express Flight 811 aterrissou no Aeroporto Internacional de Dubai por volta das 23 horas. O voo deveria retornar à Índia com o nome de Express Flight 812. Portanto, a equipe do aeroporto iniciou imediatamente as verificações essenciais e o reabastecimento do avião. Durante esse período, 160 passageiros embarcaram no avião para a Índia. Com relação ao avião, o Express Flight 812 usou uma aeronave especial, o Boeing 737-800NG CFP. Na verdade, ele era um dos aviões cuidadosamente selecionados pela Boeing Company, projetado especificamente para pousar em pistas mais curtas. O avião específico usado no voo 812 da Express teve seu voo inaugural em 20 de dezembro de 2007. Cerca de um mês depois, ele foi entregue à Air India. Isso significa que o avião tinha quase 3 anos de idade quando começou a voar para o voo 812 da Express. A responsabilidade pelo voo, incluindo os pilotos e a tripulação, recaiu sobre aqueles que trouxeram a Express Flight 811 da Índia para Dubai. O capitão desse voo era Zalakto Glusica, de 55 anos, com 10.000 horas de experiência de voo e 7.500 horas de experiência de comando. Ele tinha passado 2.440 horas especificamente no Boeing 737. Além de Glusica, o comando de primeiro oficial estava nas mãos de Harbinder Singh Ahluwalia, de 40 anos, que tinha 3.620 horas de experiência de voo, incluindo 3.319 horas especificamente em Boeing 737. Além dos pilotos, havia 4 comissários de bordo no avião. Isso significa que um total de 166 pessoas estavam a bordo do Express Flight 812. Depois de cumprir todas as formalidades no Aeroporto Internacional de Dubai, o voo finalmente decola em direção ao Aeroporto Internacional de Mangalore, na Índia, às 1h06, horário local. Na Índia já eram 2 horas da manhã e 30 minutos. A decolagem foi muito tranquila e o avião ficou estável ao decolar. Durante a primeira hora e 40 minutos do voo, não houve comunicação entre o comandante e o primeiro oficial. Isso ocorreu porque o capitão, devido ao cansaço, adormeceu imediatamente após a decolagem. Devido ao fato de o capitão ter adormecido, o primeiro oficial, Harbinder Singh, teve que lidar com todas as chamadas de rádio necessárias para o voo. Continuando dessa forma, o voo chega ao seu ponto de passagem em Gama por volta das 5h30 da manhã. Aqui a torre de controle informa ao primeiro oficial que talvez seja necessário usar o ILS-DME Arc Approach para aterrissar em Mangalore. O ILS-DME Arc Approach é um procedimento de aproximação por instrumentos usados pelos pilotos para pousar em condições de baixa visibilidade. ILS significa Sistema de Pouso por Instrumentos, que usa sinais de rádio para fornecer orientação precisa ao avião em direção à pista.
Depois disso, o DME, que significa Equipamento de Medição de Distância, ajuda o piloto a medir a distância. E por fim, o Arc Approach significa guiar o avião em uma trajetória curva em direção a um ponto, em vez de seguir em linha reta, permitindo que a aeronave mantenha sua altitude e direção. Assim, o primeiro oficial recebe essa informação da torre e continua progredindo, chegando por volta das 6 horas da manhã. Nesse momento, o voo está a apenas 124 km do seu destino, o aeroporto de Mangalore. E aqui a torre instrui o Express Flight 812 a reduzir sua altitude para 7.000 pés. Na verdade, o aeroporto internacional de Mangalore foi construído no topo de uma colina e tem 2 pistas de pouso e decolagem suspensas. Para aqueles que talvez não saibam, uma pista de pouso suspensa é aquela construída em uma superfície elevada ou colina, e uma ou ambas as extremidades se precipitam abruptamente em um desfiladeiro profundo. O pouso de um avião nessas pistas pode ser um desafio, porque até mesmo um erro pequeno pode fazer com que o avião saia da pista e caia no desfiladeiro. Devido a esse perigo, a Air India Express estabeleceu uma regra segundo a qual somente o capitão realizaria pousos e decolagens nesse aeroporto. Mas dessa vez o capitão tinha passado todo o controle para o copiloto e estava dormindo. Vale mencionar que o capitão Zalatika Glusica já tinha aterrissado com sucesso 16 vezes nesse aeroporto, mas o primeiro oficial Arbinder sim nunca tinha aterrissado aqui antes. Na verdade, ele exerceu o papel de copiloto nos 66 voos que envolveram chegadas e partidas nesse aeroporto. Mesmo quando o primeiro oficial começou a reduzir a altitude do avião, não houve comunicação entre ele e o capitão. Nesse momento, a aeronave estava a uma altitude de 18.400 pés e a distância do aeroporto era apenas de 40 quilômetros. Nesse momento, o controlador de área de Mangalore instruiu o avião a descer para 2.900 pés e o primeiro oficial prontamente inicia o ILS-DME Arc Approach, diminuindo a altitude. No entanto, o desafio desse voo foi o fato de sua altitude ter sido significativamente maior do que o necessário. Às 5 horas e 52 minutos, por alguns motivos inesperados, o controlador de área de Mangalore passa o controle de voo para a torre. E a torre instruiu o avião a prosseguir usando o ILS-DME Arc Approach, circulando a cerca de 10 milhas náuticas da pista, indo de leste para oeste em um ângulo de 240 graus. O primeiro oficial recebe rapidamente a mensagem, mas, junto com ela, dá um bocejo profundo, indicando que está cansado de voar sozinho e não está totalmente alerta. Agora é a primeira vez que o capitão Zalatika percebe que seu avião está voando em uma altitude excepcionalmente alta. Nesse momento, a altitude do avião é de 9.000 pés. Ao perceber isso, o capitão abaixa rapidamente o trem de pouso para fazer o avião descer rapidamente. Junto com isso, ele também estende os freios de velocidade para reduzir a altitude do avião o mais rápido possível. Às 6h03, o capitão, após completar a lista de verificação de pouso, direciona o avião para a pista de pouso. Nesse momento, o avião está a apenas 2,5 milhas do aeroporto e a altitude é de 2.500 pés. O primeiro oficial grita, avisando o capitão que a altitude está muito alta. No entanto, o comandante ignora, desligando o piloto automático e todos os outros sistemas de assistência de pouso. Ele tenta reduzir a altitude manualmente de forma rápida. O primeiro oficial sugere: para reduzir a altitude, precisamos dar a volta e retornar. No entanto, o capitão não está disposto a fazer tais manobras. O copiloto repete a sugestão, mas o capitão continua inflexível quanto ao pouso do avião. E de qualquer forma, o capitão define a taxa de descida do avião em 4.000 pés por minuto para alcançar a pista. Aqui o sistema aprimorado de alerta de proximidade do solo, EGPWS, emite avisos repetidamente: taxa de afundamento, suba. No entanto, o capitão não dá muita atenção a esse aviso. Nesse momento, chega uma pergunta da torre de controle perguntando se os pilotos estabeleceram a aproximação ILS.
Embora o capitão tenha desligado todos os sistemas de assistência, ele afirma ao primeiro oficial com confiança que eles estão prosseguindo com a aproximação ILS. Diante disso, o controlador da torre concede autorização de pouso ao avião. No entanto, a verdade é que a altitude do avião ainda estava muito alta para o pouso. Apesar dos avisos do EGPWS, o primeiro oficial sugerindo manobras de retorno e de outros fatores, o comandante aproxima o avião da pista para pousar, ignorando tudo. Devido à altitude excessiva, o avião pousa muito mais longe do limite pretendido, aterrissando na pista a aproximadamente 670 metros além do limite. Com apenas 853 metros de pista para o avião parar e considerando sua velocidade acima do normal, a situação passa a ser crítica. O capitão ativa os reversores de propulsão assim que o avião aterrissa. No entanto, vendo que a velocidade do avião não estava diminuindo, apenas 6 segundos depois de acionar os freios, o capitão tenta decolar novamente. Mas já era tarde demais. O avião continua atravessando a pista de decolagem, encontrando uma faixa de 60 metros e uma área de segurança de 90 metros ao longo do caminho. No entanto, ultrapassando tudo isso, ele acaba caindo em um desfiladeiro profundo. A equipe de resgate chega ao local dando início à operação de resgate e, infelizmente, das 166 pessoas que estavam no avião, apenas 8 conseguiram sobreviver. Equipes de autoridade de aeroportos da Índia, DGCA e funcionários da Boeing chegam ao local do acidente, iniciando a investigação. Nessa investigação, o NTSB dos Estados Unidos também presta assistência. Além disso, o governo indiano nomeia um tribunal de inquérito para investigar o assunto. Porém, em todas as investigações fica evidente que o acidente ocorreu devido ao erro do capitão, sua insistência em pousar e a subestimação das circunstâncias. Ele não deu ouvidos ao copiloto nem levou a sério os avisos do EGPWS. Apesar de ter tido um período de descanso decente antes do voo, o capitão dormiu por um longo período após a decolagem. É possível que ele tenha sofrido inércia de sono, o que afetou sua capacidade de tomar decisões sensatas após acordar. Além disso, a indisponibilidade do radar de controle de área de Mangalore naquele dia também contribuiu significativamente para o incidente, pois levou a uma mensagem atrasada para que o avião reduzisse sua altitude. De fato, atribuir o incidente somente a esse fator não seria totalmente exato. Compartilhe sua opinião nos comentários. Quem você acha que é o culpado por esse incidente? Se o capitão tivesse dado ouvidos ao seu copiloto, seria possível evitar esse acidente? Chegamos ao fim do vídeo. Vejo vocês em breve com mais uma história muito interessante. Até lá, tchauzinho e fiquem bem!